Iraci, eu sou assistente social e eu estou fazendo doutorado na Universidade Católica e meu tema é sobre a população em situação de rua. Bom, a gente sabe que a população de rua é um problema antigo, né? E ele está presente em todas as cidades do mundo. Bom, e essas diferenças a gente percebe muito nas cidades brasileiras, né? Eu moro em Salvador. Salvador é uma cidade de mais ou menos 3 milhões de habitantes. E nós estamos com a população de rua, hoje, estimada em mais ou menos... Temos, assim, algumas divergências. Tivemos uma primeira contagem em 2002, que encontrou cerca de 800 pessoas. E depois, em 2009 teve outra contagem que deu mais ou menos 3 mil. E, recentemente, teve uma reportagem da Folha de São Paulo que relatou de 14 a 15 mil pessoas em situação de rua em Salvador. E essa pesquisa foi feita por uma ONG, do Projeto Axé. Então, a gente vê que é um problema que está crescendo, né? Está crescendo na cidade, e a gente vê também que agora, com essas novas políticas do governo, né, a tendência, nós tivemos o governo anterior, que congelou as verbas por 20 anos, e agora nós temos o atual, que está cortando todas as verbas, em relação às políticas públicas, saúde, educação. Então, a tendência, nós já estamos vendo esse fenômeno, é o crescimento. Então, quem são essas pessoas, né? O perfil dessas pessoas, vou passando para vocês acompanharem. O perfil dessas pessoas, geralmente, são homens, negros, jovens, em idade produtiva, pouca escolaridade, né? E são naturais de Salvador, da própria cidade onde eles vivem. Então, eles estão concentrados mais no centro da cidade, até porque é o local de tem maior circulação de pessoas, comércio, então é questão de conseguir o básico para a sobrevivência, né? Trabalham em pequenas atividades, né? Principalmente a reciclagem, né? Uma grande contribuição que essa população dá é a retirada de todo esse material das ruas, né? Principalmente a reciclagem de latinha e papelão, o alumínio, né? A latinha é feita de alumínio. Bom, e a gente vê lá em Salvador, lá no Brasil, inclusive no Brasil, eles têm uma organização. Eles começam a se organizar, principalmente após um atentado que teve na Praça da Sé, onde 7 pessoas foram assassinadas, e aí começa a organização dessa população. Então, hoje existe um movimento de população em situação de rua, que já está presente em todo o país. As principais capitais já têm, né? Em Salvador, nós temos também já. Ele começou em Salvador, hoje a Igreja São Francisco cedeu a sede do movimento, então eles já funcionam em Salvador. Deixa eu ir passando aqui. Então, esse movimento ele conseguiu várias conquistas, né? Eles, com a pressão, principalmente no governo federal. Então, no governo do presidente Lula, houve um decreto que lançou a Política Nacional para a População em Situação de Rua. Então, existe já toda uma normativa, né? Nós sabemos que tem a Declaração de Direitos Humanos, nós temos a Constituição de 1988, que é conhecida como a Constituição Cidadã, que ela organiza a Seguridade Social, que é formada pela saúde, a previdência e a assistência social. A assistência social tem o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Vem a política de assistência social com esse decreto. Nós temos em Salvador a política estadual, na Bahia a política estadual, em Salvador a política municipal. Né? Mas, assim, apesar de todas essas leis, né, essa população ainda tem um acesso muito pequeno às políticas sociais, aos direitos, né? Hoje, o atendimento dessa população é feito em Salvador praticamente pela prefeitura, e o atendimento é assim, um modelo de albergue, onde as pessoas são encaminhadas, mas que recebem
alimentação, tem um local para dormir, mas não promove realmente a autonomia dessas pessoas, né? Não tem a questão, principalmente a questão do emprego. Hoje nós estamos com quase 13 milhões de desempregados no país, né? Isso as pessoas que estão desempregadas, sem falar as pessoas que não procuram mais trabalho. Então, é muito grande essa população. Então, o que é que está acontecendo? Essa população é mais penalizada. Nós sabemos que nós temos histórico de escravidão, nós temos histórico de concentração de renda, a injustiça social que leva a essa exclusão. Então, o que pode se fazer nessa questão? Seria investir nas políticas sociais, né? Para garantir o direito dessas pessoas. Deixa eu ver se eu já falei tudo. Bom, com essa organização, eles tiveram muitas conquistas também, né? Hoje já existem encontros, já existem algumas normas, já estão incluídos de forma tímida nas políticas sociais, Bolsa Família, que garante uma renda, Minha Casa Minha Vida, algumas habitação, mas ainda é pouco, né? Em Salvador, também na cidade, hoje já existe uma rede de atendimento, mas também não é como eu já falei, né? É uma rede que ainda não muito simples, que só proporciona o básico. Bom, eu vou passar para vocês aqui, para concluir. Aqui é a bandeira do movimento. Essa aqui é Maria Lúcia, ela é uma mulher negra, viveu na rua há 16 anos. Ela é a responsável pela organização do movimento em Salvador, né? Ela também foi coordenadora nacional do Movimento de População em Situação de Rua. Ela faleceu há mais ou menos cerca de 2 anos, de problemas de saúde. Então, foi uma perda muito grande, porque era uma liderança muito forte, mas o movimento continua, né? Continua a luta pelos direitos deles. Tá? Muito obrigada.